Se você estiver assistindo esse vídeo no dia do lançamento dele, dia 1º de março, hoje é feriado de carnaval. E já que a pandemia ainda não acabou, então ainda não dá pra sair pra rua pra fazer bagunça. Ei, nada de sair pra rua fazer bagunça. Olha, eu tô te vendo. No que eu me flagrei pensando aqui? Claro que foi nele. No menino Andrew Garfield no espetacular Homem-Aranha. Qual será o futuro desse personagem? Vamos pensar nisso junto? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Olha, se você tá aqui, eu fortemente suponho que você assistiu ao Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Se você não assistiu, saiba que daqui pra frente vai ter spoilers, beleza? Todo mundo lembra dos filmes do espetacular Homem-Aranha com um certo amargor na boca. O roteiro é extremamente bagunçado, tem muita coisa sobrando, os vilões são bem caricatos e ruins, mas é bem difícil alguém criticar o Andrew Garfield em si. Esses filmes não deram certo porque eles eram filmes ruins. De fato, eles eram filmes ruins. Mas se tinha algum elemento ali jogando contra... Se tinha algum elemento ali jogando a favor do filme, era o Andrew Garfield. Se você não sabe, nos anos 80, a Marvel tava falindo. Como uma medida desesperada, eles venderam os direitos de vários personagens, já que essa era uma forma rápida de contornar a crise que eles estavam passando. Então os X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor foram todos adquiridos pela Fox, enquanto o Homem-Aranha foi comprado pela Sony. Por mais que essas duas produtoras tenham feito bastante coisa ruim com esses personagens, é inegável que o sucesso do universo cinematográfico da Marvel só existe hoje pelo sucesso da trilogia do Homem-Aranha, pelo sucesso dos filmes dos X-Men. E a gente sempre comenta que é uma tristeza aqueles uniformes de couro preto dos X-Men, mas sem aquele movimento lá atrás, no começo dos anos 2000, talvez a gente nunca tivesse um Visão e uma Feiticeira Escarlate com visuais completamente arrancados das páginas dos quadrinhos. A principal questão que a Sony tinha, e ainda tem, é que ela não pode ficar mais do que 5 anos sem fazer nada com esses personagens que ela tem na mão. Se nesse período ela não lançar nada usando essas propriedades intelectuais que ela tem da Marvel, ela literalmente perde os direitos. É por isso que Venom existe, que Morbius existe. A Sony sabe que qualquer coisa que ela fizer relacionada ao Homem-Aranha vai dar dinheiro, e é claro que ela não quer perder esses direitos. Agora ela começou a explorar esses vilões e a fazer filmes solos deles. Mas lá atrás, em 2012, ela escolheu criar um novo Homem-Aranha. Um Homem-Aranha e um Peter Parker bem diferentes do que a gente conheceu lá atrás com o Tobey Maguire. Enquanto o Tobey era uma pessoa meio travadona, sem muitas habilidades sociais, o Peter Parker do Andrew Garfield é um cara bem descolado. Apesar de nerd, ele andava de skate, então ele era um Peter que chamava mais atenção. E justamente a personalidade desse Peter foi o que mais sofreu críticas na época. Justamente porque o Peter Parker é um fudido. Ele chama atenção como Homem-Aranha, não como Peter Parker. Mas a versão do Homem-Aranha do Andrew é tão mais divertido que a do Tobey que isso é uma coisa fácil de relevar, pelo menos pra mim. Esse é um Homem-Aranha muito parecido com o dos quadrinhos, no sentido de não conseguir calar a boca enquanto luta. O Homem-Aranha do Tom Holland é bem mais nessa pegada também. Mas apesar de ser um cara mais descolado, a vida cobrou esse Peter Parker com muito mais força. No final do primeiro filme, o pai da Gwen Stacy morre dizendo pra ele que a vida que ele leva como Homem-Aranha coloca em risco a vida de todo mundo que estiver perto dele. E ele faz o Peter prometer que ele vai se afastar da Gwen. No espetacular Homem-Aranha 2, ele chega a terminar com a Gwen no começo do filme, mas é claro que eles não conseguem se afastar um do outro de verdade. E, bom, você sabe. Você conhece a cena, eu não vou ficar fazendo cerimônia pra falar dela. Esse Homem-Aranha apanhou muito da vida. Se teve um Homem-Aranha que sentiu na pele a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", foi esse daqui. E como deve ter sido difícil lidar com o luto e com a culpa ao mesmo tempo. Lidar que a sua namorada morreu justamente por não ter cumprido a promessa que ele fez pro pai dela. Mas ele ergueu a cabeça e continuou sua vida, atuando como Homem-Aranha, e anos depois desse acontecimento, algo que mudaria sua vida por completo acontecera. Ele vê um portal místico sendo aberto, entra nele e vai parar num outro universo, numa outra realidade que ele descobre que já possui o seu próprio Homem-Aranha lá. Então ele encontra uma versão de si mesmo, mais jovem, que está naquele momento lidando justamente com o luto causado pela consequência das suas ações. E ele conhece também uma versão dele mais velho, que já atuou como Homem-Aranha por muito mais tempo. Ele tem muito que ensinar para essa versão dele mais nova e muito que aprender com a versão dele mais velha. Em uma conversa com os dois, ele se sente inclusive diminuído, ao perceber que as suas outras versões já viveram feitos de nível cósmico, enquanto ele viveu experiências menores. E nesse momento que ele se diminui, a sua versão mais velha olha pra ele e diz: "Cara, não vem com essa de se diminuir aqui não. Você não é pior que a gente só porque você não enfrentou um alien colorido. Você
é espetacular. E ele se sente empoderado ao ouvir as palavras de um outro Homem-Aranha. Mas o seu grande teste, a sua grande provação, vem a seguir. Quando a MJ, a namorada do Peter Parker daquele universo, está caindo e o Peter do Tom Holland é impedido de salvá-la por conta do planador do Duende Verde. Nessa hora, ele se joga em direção à garota. Dessa vez, ele consegue. O que gera uma cena fantástica dele no chão, segurando a MJ nos braços, chorando. Ela vira pra ele e pergunta: "Você tá chorando?" No final, ele e os seus 2 irmãos-aranha conseguem salvar todos aqueles vilões, utilizando antídotos para destransformá-los. E é chegado o momento de voltar pro seu universo original. Eu penso que o Peter do Andrew Garfield foi o que mais cresceu com esse encontro. O Peter do Tobey teve um fechamento digno com seus 2 principais antagonistas, o Octopus e o Osborn, e ainda foi pra ele uma ótima oportunidade de ajudar 2 que são como ele. Pro Peter do Tom, aquele foi o começo de uma nova versão de si mesmo. Ele vai recomeçar a sua jornada sendo desconhecido por todos ao seu redor, mas conhecer 2 Peter Parkers, 2 Homens-Aranha, mostrou pra ele que ele não tá sozinho. E pro Peter do Andrew, cara, ele conseguiu se empoderar, se sentir mais forte, graças às palavras do seu irmão mais velho, e conseguiu encontrar uma redenção para si mesmo ao salvar a namorada do seu irmão mais novo. E ainda por cima, tudo isso aconteceu numa realidade alternativa pra ele, cara. Pensa na cabeça desse cara quando ele voltou pra realidade dele. Valeu a pena ter se tornado Homem-Aranha. Ele descobriu que existem outros malucos por aí como ele que se ferram pra conseguir salvar os outros. Mesmo que seja uma pessoa super ferrada na grana e cheio de problemas causados justamente por ser o Homem-Aranha. Por ser um herói mascarado. O quão forte esse cara vai estar na próxima vez que ele vestir a máscara? O quão grande esse Homem-Aranha vai ser daqui pra frente? Cara, como eu queria ter as respostas pra essa pergunta. Como eu queria ver esse cara salvando a vizinhança com um sorriso no rosto, sabendo que a Gwen estaria orgulhosa dele. E aí quando eu lembro que a Sony precisa fazer um filme relacionado ao Homem-Aranha a cada 5 anos, senão ela perde os direitos, eu penso: ô Sony, vamos aí, minha abençoada. O Andrew Garfield ficou muito arrasado na época que o terceiro filme dele não aconteceu. E ficou extremamente feliz por ter sido chamado pra esse papel, pra poder voltar a viver o Homem-Aranha dele no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Literalmente, tá bem fácil pra Sony. Já que cá entre nós, o que você tem mais vontade de ver? O filme do Morbius ou o espetacular Homem-Aranha 3? E se quiser ir pra loucura, já dá pra colocar o antagonista do filme, o Venom do Tom Hardy. Sinceramente, depois que a Sony e a Marvel Studios conseguiram juntar todos os atores principais e todos os antagonistas também, eu particularmente não duvido de mais nada. Então eu já tô bastante animado pra ver esse recomeço do Peter Parker do Tom Holland nos filmes, mas eu confesso que como eu tô com vontade de saber como seria o espetacular Homem-Aranha 3. Mas agora eu quero saber o que você acha disso. Você tem vontade também de um possível espetacular Homem-Aranha 3? Conte pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar trocar essa ideia. Também deixa o seu like e a sua inscrição pra ajudar no canal. Fechou? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!